louvamos, ó Pai. Engrandecemos o teu nome. Porque não há Deus além do Senhor. Não há rocha como nosso Deus. Deus, nós te louvamos pelo teu cuidado, pelo teu sustento nas nossas vidas. Senhor, iniciamos mais uma semana. Grandes são os desafios que nos esperam. Grandes são as lutas. Oh Deus, mas nos entregamos nas tuas mãos. E te pedimos, ó Pai, que nos sustente, que nos fortaleça. Que nos use, ó Pai, como flecha na mão do valente. Que nos use, ó Deus, como instrumento de engrandecimento do teu nome. Eis aqui, ó Deus, o nosso coração. Eis-nos aqui, Senhor, por completo. Nos entregamos nas tuas mãos, nos teus braços de amor. E nos rendemos, ó Deus, diante da tua grandeza. Descansamos, ó Pai, crendo que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Em teus braços eu vou me entregar. Os meus medos eu deixo aos pés do altar. Todos os planos meus hoje eu entrego a ti.
recebemos a segurança, clamamos a Ti, ó Deus, e somos atendidos. Somos atendidos. O nosso clamor é ouvido por Ti, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente ficar mais ligado, mais envolvido, né, na adoração. Aproveite este momento, este tempo, onde você estiver. Nós que estamos aqui, você que está em casa, para adorar ao Senhor. Se renda a Ele. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é para porque Deus por Ele, para Ele são todas as coisas. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, Ele é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim, Ele permanecerá.
majestade é real. Tu vai fazer cor em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. E não há falta agora correr. Tua majestade é real. Tu vai fazer cor em meu ser. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua te encontramos, Deus. Somos atraídos pela tua presença. Oh, aleluia. E te encontramos, Deus. E te encontramos, Senhor, no lugar da adoração. No lugar da adoração, onde é você e Deus. No lugar da adoração, onde é você, da forma mais verdadeira possível. Porque assim o Senhor te enxerga. Antes de cantarmos a outra canção, eu gostaria de um momento de oração. Gostaria de convidar você a levantarmos um clamor. Nós temos hoje muitos profissionais de saúde que estão internados, que foram acometidos pelo coronavírus, profissionais que estavam trabalhando e foram contaminados e que hoje dependem de um cuidado especial de Deus, acima de tudo. Algumas coisas eu evito de falar, porque para não provocar um pânico, né? Mas hoje eu gostaria de dizer a você, igreja do Senhor, nós temos uma responsabilidade de orar, porque o cenário não é bom. A nossa estrutura de saúde não é boa. Os profissionais começaram a adoecer. Nós temos dificuldade de gente, de profissionais de saúde para compor escala. E nós precisamos de um mover de Deus, amém? Hoje eu conversava com uma pessoa e disse, olha, agora é um momento em que nós dependemos muito mais de um mover de Deus. Onde a gente vê as estratégias, as forças de trabalho se exaurindo, se desgastando. Nós precisamos de uma intervenção de Deus na nossa cidade, amém? Então eu gostaria de te convidar a neste momento se erguer como igreja do Senhor e levantar um clamor ao nosso Deus, que é o Jeová Rafá, que é o Deus que cura, o Deus que com uma palavra criou os céus, a terra e tudo que nele há. Oh Deus, nós clamamos a Ti nessa hora. Senhor, clamamos por uma intervenção Tua, Deus, na cidade de Cacoal em especial. Deus, clamamos por um mover do Senhor. Deus, na nossa cidade, precisamos, ó Deus, do Teu mover sobrenatural.
nas tuas mãos, como quem crê que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Oh Deus, que a tua presença inunde a nossa cidade nessa hora. Oh Deus, e traga cura aos enfermos nessa hora. Deus, aqueles que estão em leitos de UTI, aqueles que estão inconscientes, que sintam o toque de cura, Senhor, sobre a vida deles nessa hora. Deus, que a tua presença invada os hospitais dessa cidade nessa hora. Que a tua presença invada e venha transportar de cura, Senhor, para os que estão doentes, para os que estão enfermos. Deus, e aqueles que estão nas suas casas também, amedrontados, inseguros. Deus, que a tua presença inunde estes lares nessa hora. Que traga um refrigério, que traga, Senhor, a cura e a restauração. Em nome de Jesus. Deus, que possamos testemunhar a tua cura, o teu milagre na nossa cidade. Que possamos testemunhar que a ti clamamos e fomos respondidos, a Deus, com uma manifestação poderosa do Senhor. Abençoa, Deus, cada profissional de saúde. Esteja revestindo, renovando, Senhor, as forças. Oh Deus, encorajando cada um deles. Tu és o Deus que traz à existência aquilo que não existe. Então faz brotar, ó Deus, vida, cura na nossa cidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Que possamos continuar orando e crendo. Eu creio numa manifestação poderosa do Senhor nas nossas vidas. Creio sim, Senhor. Creio no teu poder. Tu és o Deus de milagre. Tu és o Deus que nos fortalece com a tua presença. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz. Não há espaço para confusão.
Aleluia, glórias a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de louvá-lo, de engrandecê-lo. O Senhor que é digno de toda a honra, é digno de todo o louvor, amém? Mais um domingo que o Senhor nos permite estar aqui celebrando o teu nome, engrandecendo a sua face, reunidos como igreja. Para você que está em casa nos vendo, quero louvar a Deus por sua atenção e participação em todos os nossos cultos aí online. Quero louvar a Deus pela sua vida. E todos vocês, irmãos, que estão aqui conosco, rompendo a barreira aí das dificuldades para estar aqui na igreja também. Amém? Essa semana foi uma semana abençoada. Nós iniciamos as nossas orações aqui na igreja, né? Tivemos oração segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui todos os dias, né? Ou sexta-feira, o irmão Elias e o pastor Joel, eles fizeram lá no sítio onde eles estão. A internet está um pouco ruim lá e eles não têm como vir, então eles fizeram lá. Mas essa semana que vai iniciar, eu conversando com o Zied, que ele está responsável pela quarta-feira. E como já todo mundo já escolheu o dia para orar, e como quarta-feira ainda não teve tantas inscrições, então quarta-feira fica dispensada, amém? Então o Zied e a Suzilane vai estar conosco na terça ou na quinta, eles vão verificar certinho, amém? Então, mas eu louvo a Deus por você que está aí participando conosco e participando também das orações, em nome de Jesus. Os nossos estudos, todas as sexta-feiras, às 7h30, sexta-feira passada foi uma benção, a internet não atrapalhou, deu tudo certo. E vamos aí, amados, orar por nossa cidade, como a Célia disse, muitos profissionais da saúde também aí acometidos pelo esse vírus, né? Nossa cidade está vivendo um momento de pico, de bastante intenso, né? É um momento de vigilância dobrada, amém, queridos? Então a gente percebe que algumas pessoas dão uma certa relaxada aí, porque a gente cansa mesmo, né? Muito tempo cautelando. É igual o regime, né, amados? A gente vai, chega um dia, a gente dá uma escapada, né? Como uma pizza, como um macarrão que não devia. Então, assim, eu sei que é assim, mas aí nós estamos falando de uma coisa muito séria, que é a nossa saúde. Então, vamos cuidar disso em nome de Jesus. E aqui na igreja nós estamos fazendo o que pode, dando nossa contribuição para que tudo se resolva, amém? Nossos cultos mantêm ainda 40%, mas como os irmãos percebem, alguns irmãos ainda não estão sentindo a vontade, né, para estar aqui. A gente compreende, mas talvez seja o domingo que tem menos pessoas hoje, né? Mas está vendo um número bom, né? Então, louva a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus. Lembrando, amados, você que o Senhor tem abençoado a sua vida, seus rendimentos não têm aí tido grandes aflições. Nós sabemos que é muito difícil, né? Esses momentos nós estamos vivendo, mas nós estamos pedindo a você que pode contribuir com a nossa igreja. A gente mantém aí uns compromissos mensais, né? Como a compra aqui do imóvel, a gente está em dias, graças a Deus, o consórcio, outras coisas. O pastor Alex, para ajudar, né? A gente, como tem um outro emprego, então a gente dispensou a ajuda que a igreja tem dado aí. A gente também teve um problema da mesa de som, teve que comprar outra. Então a gente está contribuindo aí para não onerar mais aí, por enquanto, o caixa da igreja. Mas nós precisamos aí que os irmãos mantenham as suas contribuições e para a glória de Deus, para que a gente possa aí ter os pagamentos em dia. Amém, amados? Eu sei que é difícil falar sobre dinheiro esses dias, mas a gente crê que nosso Deus é o Deus do impossível, o Deus que provê. A gente não tem que trabalhar muito essa bandeira aí, né? Mas é algo necessário, né, amados? Então, peço a você que nos ajude. Temos a conta da igreja, você deposita direto lá, ou procure o nosso tesoureiro, em nome de Jesus. Amados, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4, e pegaram a minha água aqui. Eu estou muito triste, mas vai aparecer outro copo. Vamos orar? Evangelho de Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao 13.
Irmãos, a gente pode assim compreender de que esses dias que nós estamos vivendo desde março, vamos colocar aí, de um deserto, amém, amados? E a gente olhando na Bíblia, os desertos, quando eles aparecem, é sempre para um aprendizado, né? Ele é uma faculdade na vida daquele que Deus chama. E toda vez que aqueles que estão no deserto, e um deserto controlado, né? Que existe desertos da desobediência, o deserto das questões fora da vontade de Deus, mas vamos falar aí de um deserto controlado, algo que Deus está no controle de tudo isso. Claro que Deus não deixa de ter controle em nada, né? Mas algumas pessoas se lançam no deserto como o filho pródigo, né? Mas tem outros que Deus permite que isso esteja na agenda aí da tua vida para que você cresça, né? Se a gente olhar para todo mundo que está aqui, que tem uma certa maturidade cristã, tenho certeza que todos nós temos uma história para contar de um tempo difícil que a gente viveu. E nesse tempo difícil de vida é onde a gente aprende um pouco mais, a gente apura um pouco mais a nossa maturidade, a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E são nesses momentos de deserto, presta atenção aqui, que o diabo ele vem com seus ardis. É nesses momentos de falta de alguma coisa, de um terreno hostil, de um local hostil, de um local inóspito, né? De um momento ruim, que também o diabo, o adversário das nossas vidas, ele vem para nos tentar, né? Para que a gente possa ir cedendo à tentação, saia da presença de Deus e da vontade de Deus. Então, o momento que a gente está vivendo é um momento a gente pode considerar que é um momento onde o inimigo, ele está trabalhando, concordam comigo? Ele está aí com a sua agenda cheia para nos tentar. Por isso que Jesus, na oração, nos ensina: Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, é algo que é recorrente na vida do cristão, as tentações. E um momento como esse é muito aí do trabalho do inimigo nos apresentar algumas coisas para nos tirar a fé, por exemplo, nos tirar da presença de Deus. Eu conversando com um pastor amigo meu, a gente tem que pensar numa igreja pós-pandemia. Como é que a gente vai receber essa igreja pós-pandemia? Quantas pessoas vão conseguir, Maria Hilda, chegar na Nova Canaã? Será que dessa multidão aí de cristãos, só Josué e Caleb? Vamos pensar bem assim. Será que é um número reduzido? Porque toda vez que tem um deserto, a gente vê, infelizmente, que não é todo mundo que chega lá. A gente percebe de todo o povo que saiu do Egito, quando chegaram lá na Nova Jerusalém, na terra que emana leite e mel. Só que a gente tem que pedir a Deus para não ser um desses, ou ser um desses que vai estar lá. Ou seja, atravessar esse momento difícil não cedendo às tentações. E aqui, nada como a Bíblia para nos explicar como lidar com isso. Concordam comigo? Nada como Jesus sendo o nosso maior exemplo de como lidar com tentação. Então vamos aí para o texto, dado aqui a nossa introdução inicial, para ver qual foi a ação de Jesus, o jeito de Jesus lidar com essas tentações que ele mesmo viveu, que são exemplo para todos nós. Evangelho de Lucas, capítulo 4, do 1 ao 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 4 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e, ao fim deles, teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem som de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E ele lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-la a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém,
colocando numa parte mais alta do templo, e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos e ao seu respeito para que guardem. Mas, ou com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Verso 12, Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Verso 13, tendo terminado todas as tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna, ou seja, ele voltará. Aleluia. Ó Deus, aqui está a tua palavra. Obrigado por esta noite. Aqui está o teu pão nosso de cada dia. Fala aos nossos corações. Ilumina as nossas mentes para entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia chama Jesus, em uma analogia, como o segundo Adão. Segundo Adão. Indiferente do primeiro Adão, que cede à tentação, que cede os ardis do diabo lá no Éden, um Adão que sequer assume a culpa, mas diz: foi a mulher que tu me deste. Diferente deste primeiro Adão, Jesus é o segundo Adão que diz não para as tentações, que diz não para o proibido, que diz sim para a vontade de Deus. E ele é o nosso exemplo, Jesus. Mas aí você pode dizer: pastor, mas é Jesus, não sou eu. Entenda, amados, que quando Jesus se despiu da sua condição divina, ele se despiu mesmo. Ninguém se tira algo e tira pela metade. Não, Deus, ele se despiu da sua condição divina e nasceu em forma humana. E na sua forma humana, ele foi humano. Amém, amados? Tanto é que Jesus, ele com 30 anos de idade, ele é batizado no Jordão por João, e nesse momento ele é capacitado pelo Espírito. Olha o que diz o verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao Espírito, ao deserto. Então a gente aprende que Jesus era um ser humano que, depois da sua capacitação do alto, do poder que veio do alto sobre ele, a exousia, o poder, ele nesse momento ele é levado para o deserto, e no deserto ele sofre as tentações. A gente pode aprender aqui que ninguém é tentado sem munição para guerrear contra. O cristão, ele quando entra em tentações, ele tem o potencial, a autoridade, o poder do alto na sua vida para dizer não, para resistir o diabo e ele fugir de nós. Então Jesus é o segundo Adão que diz sim para Deus. Ele mostra para o primeiro Adão que um ser humano pode ou consegue ser fiel. E contrapondo o primeiro Adão, Jesus, ele estava cercado pelo mal. Ele estava no deserto, e no deserto das tentações, enquanto Adão estava no paraíso, onde havia apenas uma árvore que ele não devia tocar. Um paraíso para um deserto, como é que consegue? Olha, ser fiel no paraíso é fácil, mas ser fiel no deserto não é para qualquer um. É uma dificuldade posta mais. E Jesus no deserto com fome. Imagina que o primeiro Adão não tinha fome, não estava vivendo uma aflição, ele tinha tudo à sua mão. E no paraíso ele não consegue lidar com a tentação, com os ardis do inimigo, e ele cede. Jesus agora no deserto com fome, não tendo ali condições, lugar bonito, né? Ele diz não para o diabo, ele resiste com a palavra, ele resiste com sendo fiel a Deus. Então Jesus é o nosso exemplo. Então, como qualquer cristão que aceita Jesus, amados, e aqui eu não estou me referindo a Jesus, né? Ele não se aceitou, não é isso que eu estou dizendo, mas eu e você, quando nós não aceitamos a Jesus, nós somos capacitados pelo Espírito, e nesse momento há uma agenda que pode estar posta sobre nós, que é o quê? Ser tentado em algum momento de nossas vidas. E agora,
sendo o templo do Espírito Santo e vivendo esse momento atípico, esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo, é bem propício que o inimigo venha com seus ardis para nos tirar do foco, para propor a nós algo que não seja de Deus, ou para nos fazer pensar de outra maneira que não seja a maneira bíblica, ou dizer, ou até citar a palavra para nós, mas citar de uma maneira fora de contexto, ou nos fazer enxergar coisas que o texto não diz. Então, esse momento que nós estamos vivendo é um momento difícil, que ele vem para atacar aquele que crê. E Jesus, ele passa por esta experiência da tentação. Jesus, ele tem autoridade em tudo, amém, amados? Ele foi tentado em tudo, mas ele não pecou em nada. Ele veio para sentir na sua pele o que é ser humano. Por isso que ele é citado como o nosso advogado. Ele está junto ao Pai para interceder por nós, porque ele passou por aquilo que eu e você passamos. Então Jesus teve as mesmas ferramentas. Eu me lembro do filme que eu assisti, Apolo 13. O filme relata de algo que aconteceu na vida real. Apolo 13 foi para a Lua. E no que estava indo, teve um problema lá, de um filtro de ar. E aí o que acontece? Eles tinham uma certa hora, um tempo, para produzir um equipamento quadrado para encaixar num lugar redondo. E fazer isso no espaço com pouco oxigênio. Então o que eles tiveram a ideia? Pegaram uns peritos aqui na NASA, se colocou na mesma situação daqueles que estavam lá na nave, entrou numa nave aqui na Terra, pegou todo o equipamento que estava lá na nave, apagou a luz, ou deixou na mesma situação que estava na nave, com pouco oxigênio, e ele aqui tentou reproduzir o que eles deviam fazer lá. O que aconteceu? Ele conseguiu bolar a peça. Então Jesus, olhando esse exemplo, ele usa as mesmas ferramentas que eu e você temos. Amém, amados? Ele não fala assim, faz você, e ele fez de uma maneira diferente porque ele era Jesus. Não é isso que a Bíblia ensina. Então, amados, nós aprendemos aqui de cara que Jesus vive o resplendor dos céus abertos no batismo e ouve a voz do céu: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Mas o mesmo Jesus que é fiel ouvindo o Pai lá no Jordão é o mesmo Jesus que é fiel no deserto. Jesus é fiel quando os céus estão abertos, quando o Pai está afagando, mas Jesus também é fiel quando ele é levado no deserto das hostilidades. Você vê que a Bíblia diz que ele sai do Jordão e já é levado para o deserto. Ele sai do afago do Pai para os ardis do diabo. O tempo foi rápido. Esses dias nós estávamos todos aqui na igreja louvando a Deus com aquela alegria toda, ouvindo os abraços, o afago, mas foi tão rápido, a gente já partiu para um deserto. Vocês lembram do nosso Jordão? Os céus abrindo, todo mundo feliz. Mas foi tão rapidinho, a gente já partiu para um deserto. Então, amados, olha, Jesus se manteve fiel. Ele manteve fiel quando o Pai estava honrando ele. E ele, agora no deserto, ele tem a oportunidade de honrar o Pai. Lá no Jordão, o céu se abriu para Jesus, honrando o Filho. Agora Jesus no deserto honra o céu, honra o Pai. Porque quando tudo está bem, amém, o Senhor nos honra. Mas quando é um lugar hostil, ou quando nós vivemos o deserto, é hora de nós honrarmos a Deus. Porque ser fiel só quando tudo está bem, quando o céu se abre, a voz diz, meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ser fiel quando está tudo muito legal, quando as coisas estão muito bem controladas, ou quando estamos rodeados por amigos. João Batista, meu primo, o último sacerdote da terra. Que maravilha, que dia. É bom, amados. Mas ser fiel também no deserto, com o capeta nos hostilizando e nos oferecendo propostas indecentes, tentadoras.
E aí nós temos a força, mesmo com aquela tentação, com aquele negócio tão bom de transformar, por exemplo, pedras em pães. E olha, eu estou com fome. E mantermos fiéis. Esse é o diferencial. Jesus é constante na sua fidelidade. Ele não possui uma fidelidade seletiva. A gente vive um tempo onde as pessoas são fiéis dependendo das circunstâncias. Aleluia. Ser fiel só quando tudo está bem, amados, isso não é uma fidelidade. Sabe quando você é fiel? Quando as coisas são tão ruins. Como é que a gente mantém um casamento difícil? Quando as coisas estão ruins? Com fidelidade. Porque quando a gente casa, está tudo muito bom. Alguém tem problema quando casa? Meu Deus, é só alegria, é só festa. Eu e Célia, a gente só sujava 2 pratos lá em casa, quando casou. Hoje, meu irmão, suja a casa toda. É galinha, é cachorro, é menina. Quando tudo estava controladinho, bonitinho, ajeitadinho, tudoinho, aí é maravilha, amados. Mas quando começa a vir as dificuldades, é esse momento de nós mostrarmos fidelidade. Então Jesus nos ensina aqui nessa palavra que Ele é fiel quando os céus estão abertos, mas quando o sol está sobre ele, no escaldante deserto. Aleluia. Glória a Deus. Manteve resoluto. O que Jesus tinha no deserto? Jejum, oração e resistência. Foi o que ele tinha. O que Jesus teve no deserto? Oração, jejum e resistência. 40 dias, amados, sem comer. Mas ele teve oração, jejum e resistência. Nesses dias difíceis, nós precisamos ter oração, jejum e resistência. Resistir os ardis do inimigo e ele fugirá de vós. Eu fico imaginando, amados, é claro que não tem nenhum texto para corroborar o que eu vou dizer agora, mas sabe aquele momento imaginativo que todos nós temos, que também não deixa de ser uma coisa boa a gente imaginar, né? Imagine, Deus está olhando para nós, amados, e vê como é que eu vou lidar com isso. É claro que a gente não consegue, eu não estou aqui também dizendo que nós não vamos em um momento titubear. Imagine que tentação é você estar na iminência de. Para o inimigo falar para Jesus transformar aquelas pedras em pães, se é colocado como tentação, é que Jesus chegou a cogitar isso. Sim ou não? É tentação. O que é tentar? É você ficar na iminência de. Mas Jesus, ele resiste isso. Ele não cede à tentação. Ele consegue ser lúcido acima da tentação. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele conseguiu ser lúcido apesar da fome. Não é óbvio? Eu estou com fome. Você transformar a pedra em pão, é só comer. Qual que é o problema disso? O problema é que não é essa a agenda do céu. Não é esse o propósito do céu. Não é, Jesus não veio aqui na terra para que ele pudesse honrar os seus desejos. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, amados, a gente aprende que entre os céus abertos e o deserto escaldante, não tem tempo, pode ser imediato. Esse ano é um ano assim. Nós começamos no Jordão e estamos no deserto. Começamos no batismo, vendo os céus abertos, meu filho amado a quem eu me comprazo. Nós vivemos muitas coisas boas no início, mas agora o trem está pegando. E é nesse momento de nós dizermos não para aquilo que a Bíblia diz não. É hora de dizer sim para aquilo que a Bíblia diz sim. É hora de não cair em tentação. Como? Orando, jejuando e resistindo. Então a gente percebe aqui
que o deserto é um lugar onde são forjados os homens de Deus. Como é que a gente vai medir isso aí, amados, eu e você? Como é que a gente vai aquilatar o nosso nível de maturidade cristã? É quando a gente passa por um deserto e do outro lado a gente mantém firme. Aleluia. Como é que nós esperamos uma igreja pós-pandemia? Quando essa igreja pós-pandêmica acontecer, eu estarei lá, continuando servindo o meu Deus da mesma maneira. Porque, amados, olha, o que tem de gente que nesse momento de pós-pandemia, na pandemia, e quando vinha a pós-pandemia, não vai nem sequer lembrar que é a igreja. Quanto mais frequentar uma. Sim ou não? Nós temos que estar preparados para colher alguns cacos. Colher algumas coisas, algumas pessoas que não vão ter estrutura, ou que já estão perdendo essa estrutura, ou sentir falta até de alguém. Mas mantermos fiéis em oração, porque o Deus, Ele sustenta todas as coisas. Então não há intervalo, não há intervalo entre os céus abertos e o deserto escaldante. As coisas podem acontecer no piscar de olhos. Então ele sai do sorriso do Pai para a rigidez do deserto e manteve-se o mesmo Jesus. Aleluia. Só que quando a gente vive esses desertos, a nossa espiritualidade é forjada. O deserto forja a nossa espiritualidade, forja a nossa maturidade, forja alguém melhor. Paulo, ele não é o mesmo Paulo depois de tudo que ele passou. Ele era o Paulo. Depois, eu sei viver nas aflições, sei passar fome, eu sei viver em todas as situações, e ele sabia porque viveu, até para testemunhar. Estas coisas que podem nos acometer, esses desertos, eles é necessário para que a gente possa sair de lá mais maduros. Nenhum cristão alcança a maturidade tendo só céus abertos sobre ele. Aleluia. Tem tempo de deserto, de você ficar na dependência de Deus. Come, cordoniza do céu. Você quer estar aquecido? Nuvem. Você quer refrigério? Nuvem. Você quer sustento? Deus vai cuidar da tua roupa para não estragar. É o Senhor, amados, é um tempo de total dependência do Senhor, ao Senhor. Deserto é isso, é um momento de dizermos: Senhor, eu não tenho controle de nada, mas eis-me aqui, cuida da minha vida. A única coisa que eu sei e que eu quero é permanecer firme no Senhor. Então Jesus, ele testemunhou os céus que se abriram sobre ele. E o momento de nós testemunharmos um céu que se abre sobre nós é quando nós estamos vivendo um deserto. Aleluia. Então, o cordeiro sem mácula que João apresenta, ele realmente evidenciado depois no deserto, um cordeiro sem mancha, que não tem pecado, que não cede às tentações. Ele é o cordeiro prometido, mas no deserto ele foi o cordeiro que foi apurado, que foi confrontado, e ele não deixou de ser o cordeiro. Aleluia. Uma pausa aqui para a gente entender o negócio. Eu estou falando sobre tentação, mas nós temos que deixar claro que Deus não tenta ninguém, amém, amados? Deus não tenta ninguém. Vamos lá para Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não se pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta. 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando está, o atrai e o seduz. 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, o que a tentação faz é nos encher os olhos para aquilo que pode nos atrair. Ele trabalha a nossa cobiça. Mas o ser tentado é pecado? Não, você pode ser tentado, mas não ceder à tentação.
Nós podemos, porque o problema da tentação é quando ela deixa de ser cobiça e dar a luz ao pecado. Quando você consome ou cede à tentação. Aí depois que você cede à tentação, você dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então Jesus, ele foi tentado, mas ele não cedeu à tentação. Então, pastor, porque eu e o Senhor e nós passamos por tentações? É porque o inimigo, esse é o trabalho dele, nos tentar. Em 1 Pedro 2,22, ele diz: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então, Jesus, ele não cometeu pecado algum. E como é que nós teríamos essa dimensão? Jesus ele não cometeu pecado algum. Por quê? Porque ele foi tentado e não cedeu à tentação. Ele foi confrontado com o pecado e ele não pecou. Aleluia. Por que nós sabemos que Jesus não tem pecado? Porque ele não comete o pecado. O pecado lhe é oferecido, a tentação lhe é oferecida, mas ele não cede. Então nós somos tentados por aquilo que nós mesmos somos, pelas nossas cobiças. Imagine que Jesus estava num deserto e com fome. Pão para ele era algo muito bom, amém ou não? Sim ou não? Ele estava com fome. Então o diabo tenta ele com o quê? Com pão para ele comer, ele estava com fome. Jesus, ele vem na terra para estabelecer o reino. Depois o que o diabo vai fazer? Mostrar os reinos da terra para ele. Então a gente vai ver isso passo a passo. Olha o que a Bíblia nos mostra. Jesus foi para o deserto para ser tentado como parte de uma agenda. Ele parte para ser tentado para que eu e você, ou ele mesmo, e o Evangelho nos explicasse isso, que ele foi tentado, ele não comete pecado, porque ele foi tentado e não cede a essa tentação. São oferecidos a oportunidade a Jesus, mas ele não cede às tentações. Então o deserto não tem... quando Jesus é levado para o deserto ele não tem seguidores, ele não tem multidão, não existe obra, não existe distração. O deserto é um momento de oração. Jesus estava lá orando porque ele queria sair de lá mais fortalecido para aquilo que ele viria fazer, estabelecer o reino de Deus na terra. E na hora que nós estamos focados em fazer a vontade de Deus, em buscar a vontade de Deus, é a hora que o inimigo aparece para contrapor aquilo que é uma vontade de Deus em nossas vidas, para contrapor aquilo que é o chamado de Deus para nós. Então Jesus vai para o deserto, ele vai para orar, ele vai para se preparar para a sua obra messiânica. E é nesse momento que o inimigo apareceu para tentá-lo, tirando-o do foco. Aleluia. Então vamos entender aqui a dinâmica da tentação. A primeira coisa que nós temos que entender é que antes nós entrarmos ou estarmos em tentação, o Senhor nos capacita primeiro. Aleluia. Ninguém é tentado sem ser capacitado antes. Eu fui tentado e caí. Não, peraí, meu amigão. Você caiu porque você quis. Deus, ele não permite, isso é uma coisa que Deus nos promete, que nenhum de nós seríamos tentados antes de sermos capacitados. Porque não virá sobre nós um mal maior que as nossas forças. Então Jesus vai para o deserto, mas ele é cheio do Espírito Santo primeiro. Aleluia. Outra lição, as tentações ocorrem no lugar de confronto. Aqui foi o deserto, no lugar hostil, no lugar de dificuldade. Tentação não vem quando tudo está bem, não, amados. Vem quando está tudo ruim. Ou quando a gente está vivendo um momento difícil. Aleluia. Jesus estava no deserto, se preparando para a missão. É a hora que ele é tentado. E que hora que a tentação pode vir sobre nós? É agora que nós estamos nesse momento difícil. Nesse momento onde a humanidade, a nossa fé pode ser questionada. Aquilo que a gente crê pode ser questionado. Nós estamos sendo peneirados para aquilo que a gente crê. Meu Deus, olha que pandemia, a coisa parece que está desandada. Tem gente que, se não se controlar, ele perde até a fé. Mas é hora de nós dizermos, olha, Deus está no controle de todas as coisas, e nós estamos vivendo um deserto, mas olha, Deus que está sobre as nossas vidas, Ele vai nos manter firmes nesse deserto.
e nos fazer passar para o outro lado. Então, quando estamos nesse momento difícil, a tentação vem nesse ambiente de dificuldade. Quando tudo está bem, não vem tentação sobre nós, não. Você digita a conta lá do banco, está lá, um monte de zero, né? E um monte de um na frente, olha que maravilha. Abre a geladeira, tudo cheio. Tudo bem. Você vai ser tentado em quê, pelo amor de Deus? Está tudo bem. Mas você olha a geladeira vazia. Olha a conta, só tem mais zero do que... As coisas complicadas. Aí vem uma proposta. Aquela proposta antibíblica. Aquele jeitinho. Aquela coisa fácil que vai te fazer sair desse problema. Mas a Bíblia diz para não fazer isso. Aí é a tentação. Compreenderam? Quando estamos sendo fortalecidos por Deus, quando a gente entra em oração, em jejum, quando a gente começa a se preparar, quando a gente começa a se dedicar a um trabalho na igreja, um trabalho para o reino, esses momentos, irmão, é o momento de ser tentado. Se a gente pegar aí pastores que estão aí na lida, antes de eles assumirem ou do trabalho, quando já assumiram, pergunta para você ver, quantas dificuldades para chegar até aquele momento. Para desistir, para fazer desistir. Quantos que este pastor aqui passou para desistir? Não é para você esse negócio. Então a gente tem que manter o quê? Fiel, amados. Porque na hora que a gente se propõe a fazer algo para Deus, o inimigo ele vem com o seu contra-ataque, nos tentando para sair fora disso. Então ele vai nos tentar nesses lugares hostis, para que a nossa obediência seja colocada em xeque. Então o Espírito envia o cristão para este lugar, mas capacitado, para que a gente possa dizer não para todas as propostas que vêm do inferno. Mas aí você pode dizer, pastor, então quer dizer que na tentação é só o inimigo que está lá combatendo contra a gente? Não, a nossa carne também, a nossa natureza também. É hora também de não ceder a isso. Sabe aquele velho Adão, aquele camarada que eu era antes de me converter, está lutando contra mim. Para a gente aí, amados, ceder, mas em nome de Jesus nós temos que resistir. Outra lição da tentação é que quando uma das nossas necessidades não são atendidas, é a hora que as propostas vêm. Jesus estava com fome, amém, amados? Foi oferecido pão. Mas ele diz não. Jesus estava com fome, sozinho, exausto, as feras o cercavam, mas mesmo assim ele se manteve fiel. Bom, quando o inimigo ele percebe que a gente está vivendo em um deserto, quais são as áreas de atuação que ele vem sobre nós? Bom, ele vem na hora que a gente está mais debilitado, na hora que a gente está mais no momento de fraqueza. Ele não vem quando você está forte. Tem um dia um amigo meu falou, rapaz, eu queria que eu estivesse orando, um capeta aparecesse, que eu ia mandar ele para o inferno. Olha só a maturidade do rapaz. Dizendo que depois que ajoelhou, começou a orar, falou, Deus, não deixa o capeta vir aqui não. Começou a ficar com medo, miou. Mas na hora que a gente está orando, na hora que a gente está jejuando, irmão, nós estamos ali, ó, pronto. Mas quando o tempo está feio, quando você abre a Bíblia, você não vê versículo nenhum. A oração dura 3 segundos. Quando as coisas começam a caminhar desse jeito, aí ele vem com seus ardis. Quando começa a perceber em nós uma debilidade espiritual. E aí ele vem colocar em xeque a nossa dependência de Deus. Então, a lição de Jesus, ele diz o seguinte, a nossa humanidade, a necessidade humana, não será suprida apenas com comida ou bebida. O inimigo lhe oferece pão, mas ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Jesus nos ensina que eu e você precisamos ser nutridos com aquilo que vai nos capacitar a viver
rumo ao céu. O pão da vida. O inimigo também, ele vai nos tentar nas ambições. Olha o verso 5. O diabo levou um lugar alto e mostrou-lhe de relance todos os reinos do mundo e disse: eu te darei todas as autoridades sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dar a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Verso 8. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. O que o diabo fez? Espera aí, Jesus quer estabelecer o reino. Então o que eu vou fazer com ele? Eu dou o reino. Só que o diabo queria fazer assim com Jesus: em vez de você morrer na cruz, eu vou te dar a glória do reino, você vai ser um César. Era tentador isso, porque as pessoas queriam um libertador para Israel naqueles dias. Eles queriam tanto que Judas o trai por isso. Queria que Jesus fosse um libertador com espada na mão. O Pedro, o Zelota, também, ele queria que Jesus fosse um libertador de Israel, da nação de Israel, com a espada na mão. Mas essa não era a agenda do céu. A agenda do céu era que Jesus viesse morrer na cruz. O diabo queria propor a Jesus a glória sem a cruz. Aleluia. Comande tudo, mas evite a cruz. Não. Jesus veio para morrer na cruz. Essa era a vontade do Pai. O que é um apenas ajoelhar diante de morrer de uma cruz? Olha, você vai só ajoelhar aqui, eu te dou tudo. Mas a vontade de Deus é que ele fosse crucificado. Então a lição de Jesus é essa: adorar o Pai, somente a Ele prestar culto, e mesmo que o Senhor requeira a cruz de você, é assim que nós devemos proceder. A cruz é algo doído, dolorido, difícil, mas se essa é a vontade do Pai, assim nós devemos proceder. É fácil? Não é fácil. Mas melhor um bocado seco na presença de Deus do que uma casa em festa com o diabo. Para a gente encerrar aqui, amados, o diabo ele vem aqui trazer uma tentação que nesses dias talvez seja a que mais pega por aí. Se é, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos teus anjos e ao seu respeito para o guardarem, com as mãos, e eles o aguardarão para que você não tropece com alguma pedra. O que o inimigo estava dizendo aqui? Olha, quando você for lançado no templo, você chega no templo, o templo na hora da oração vai estar cheio de gente, você vai na parte alta do templo e se joga. Na hora que você jogar, os anjos vão te pegar no alto. Imagina a cena e te colocar no chão. Eu quero dizer para você que depois que você fizer isso, não vai ter um que não vai te seguir. O pináculo do templo é a vaidade. Em vez de você trilhar o caminho da via dolorosa para a cruz, o lugar de morte, você se joga no templo e o anjo vai te pegar e colocar no chão. Não vai ter um que não te seguirá. Mas Jesus disse que nós não deveremos tentar o nosso Deus. Não se pode interpretar a Bíblia para proveito próprio. O inimigo cita o Salmo. Olha, é Bíblia o que você vai fazer. Você vai se lançar e a Bíblia diz que os anjos vão te pegar no ar. Mas Jesus nos ensina que nós não podemos interpretar a Bíblia para proveito próprio. Quem deve estar evidenciado na mensagem não é quem fala, mas o Senhor. Nós não podemos ser o alvo, mas o meio. Jesus, em um momento, ele é engrandecido em sua palavra, ou se engrandece na sua palavra. Ele engrandece a vontade do Pai. Então nós podemos dizer assim, que um pregador que se sobressai em suas pregações, ele é uma tartaruga em cima de uma árvore. Nossa, uma tartaruga em cima de uma árvore? É, porque se tartaruga não sobe em árvore, se ela chegou lá em cima, é porque alguém colocou. Jesus era isso, uma tartaruga em cima de uma árvore. Ele não queria glória para ele. Ele veio para glorificar quem? O Pai. Jesus vem na terra para fazer a vontade de Deus. Então, interpretar a Bíblia apenas para um proveito pessoal. Imagina, eu me jogo aqui do pináculo do templo e o anjo me pega e eu serei engrandecido. Os focos virão para mim e todo mundo dirá: ó céus, ó terra, ali um homem de Deus. Jesus, ele não veio para isso. Ele veio para glorificar o Pai.
Então, uma tentação que pode ser forte nesses dias é que a gente comece a dar valor muito ao que a gente quer. Interpretar a Bíblia apenas para proveito próprio. Nós somos o meio, não o alvo. Amém, amado? Então, essa é uma tentação que Jesus foi acometido. Então, amados, para a gente entender aqui e fechar, nós aprendemos que venceremos as tentações pelo diabo e todos os seus ardis, porque Cristo está conosco, assim como o Pai estava com Cristo. Ele venceu as tentações porque era santo, e nós devemos também ser santos. Sede santo como o seu santo. Ele venceu as tentações com uma determinada resistência. Resistiu o diabo, ele fugirá de você. O Senhor venceu as tentações com a palavra e a aplicação correta da palavra. Assim que nós devemos vencer as nossas tentações, com a palavra e com a aplicação correta dela. Jesus nos livre de todas as tentações que virá sobre nós, ou que pode vir sobre nós. A tentação de achar que podemos caminhar do nosso jeito. A tentação de acreditar que sabemos tudo. E a tentação de vivenciar uma vida sem Jesus. Que o Senhor nos livre dessa tentação. Vamos colocar em pé, amados. Vamos orar. Que o Senhor nos livre da tentação de achar que podemos caminhar do nosso jeito. Que o Senhor nos livre da tentação de acreditar que sabemos tudo. Que o Senhor nos livre da tentação de vivenciar uma vida sem Jesus. Nesses momentos de deserto, nós podemos ser tentados com a cobiça dos olhos, com a soberba da vida, com a vaidade. Nós podemos ser tentados com as ambições humanas, sermos tentados em nossas necessidades, mas precisamos dizer não, mantermos fiéis, tanto quando o céu se abre, mas quando os desertos nos envolvem. Aleluia. Ser fiel quando o céu se abre, mas quando o deserto nos envolve. Feche os seus olhos. Oh Deus, eu quero te louvar, te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nos livre de todo o mal, Jesus. Nos livre das tentações. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Um tempo onde o deserto nos envolve, onde os ardis do inimigo podem vir, Senhor, em nossas direções, para nos tirar o foco do céu, para nos engrandecer, ou aproveitar um momento de dificuldade que nós tivermos, para nos propor algo que nós precisamos até. Mas a Tua palavra diz que depois que Jesus passou pelo deserto das tentações, Ele foi servido pelos anjos, nos mostrando que aquele que permanece fiel, ele será servido pelo céu. Na grande festa das bodas, quando encontrarmos o Senhor nas glórias, aquele que for fiel até o fim, alcançará a vida eterna. Que nós possamos, Senhor, dizer não às tentações. E que a gente use as mesmas ferramentas que o nosso Senhor usou: jejum, oração e resistência. Por mais que seja tentador dizer sim, que a gente saiba dizer sim, mas para o Senhor e não para as tentações. Que a gente consiga, pela bondade Tua, vencer esse deserto e chegar do outro lado, Jesus. Mantermos fiéis àquilo que cremos, àquilo que somos. Que o inimigo não nos tire do nosso propósito de Te servir. Que não venha abalar a nossa fé em meio às circunstâncias que estamos vivendo.
Que nós não sejamos tentados a fazer as coisas do nosso jeito. Por mais que o nosso jeito seja muito bom, que a gente não seja tentado a fazer assim, mas fazer do jeito do céu, do jeito da tua vontade, do jeito da tua palavra. E que a gente não venha usar a Bíblia apenas para defender uma tese das tentações. Nós precisamos fazer a aplicação correta daquilo que é a vontade tua para as nossas vidas. Obrigado por esse dia especial. Obrigado por meu irmão e minha irmã que esteve conosco até agora aqui nesse culto online. A todos os irmãos que estão aqui, Deus abençoe as suas vidas em nome de Jesus. Abraço, meu querido. Boa semana para você. Senhor.